A gente está começando agora a primeira live da série O Sofrimento. Hoje nós vamos conversar sobre a origem do sofrimento e a minha oração é para que o Senhor ele fale, ele nos revele, ele possa ser profundo na realidade de cada um de nós, né? Quando a gente fala de sofrimento, cada um vai lidar com o sofrimento de uma forma diferente, né? Cada um é um no sofrimento e isso impacta a nossa vida, a forma como a gente lida com ele, né? Então eu sei que da mesma maneira, eu acredito dessa forma que o Senhor ele vai trazer uma porção para mim, uma porção para cada um de vocês que vai ser de acordo com quem você é. Eu sei que esse é um tema, gente, que não costuma ser um tema muito desejado. Por quê? Porque falar sobre sofrimento, né? Já tem que lidar com o sofrimento quando ele aparece na minha vida, Flávia. Como é que eu vou querer falar? Vou querer ir para uma live, ficar 50 minutos escutando você falar sobre sofrimento, né? Você falar sobre a origem do sofrimento? Eu não quero. Quando chegar lá na última live, que é sobre o que eu faço com o sofrimento, como é que eu vou administrar o sofrimento, como eu vou transformar o sofrimento em algo que dê fruto, aí eu venho. Mas na primeira, a origem do sofrimento é pesado, né? Eu não quero falar sobre isso. Então talvez você vai chegar depois nessa live e você vai ouvir eu falando isso, e foi pra você mesmo que eu falei. Por quê? Porque é assim, sabe? Até que você tenha uma história ou algo, né? Que você se sensibilize ou você perceba a importância de você entender sobre isso, a gente não quer tocar. Tanto que é um desafio, porque quando alguém, não sei se você já vivenciou isso, né? Você tá muito bem, sua vida tá de vento em polpa, mas aí acontece um problema na sua vida, uma tragédia, né? Um problema pessoal, ou uma mudança radical, um divórcio, uma perda, uma morte. As pessoas ficam ali um tempo e daqui a pouco as pessoas elas vão embora. Muito comum isso acontecer. Poucos são. Heloísa, sai da live e volta, tá? Porque deve ser só pra você, tá bom? Vê aí se foi só pra você. Sai e volta pra ver se melhora. Então, acontece porque, gente, e não é maldade não, né? Assim, maldade no sentido de intencionalidade não, é que é difícil. E cada um de nós já tem sua própria luta. Então você fica pensando assim, meu Deus, vou colocar minha energia que já tá pouca para administrar a minha vida na história dessa pessoa, né? Então às vezes a gente faz esse cálculo. E às vezes tem uma questão de sobrevivência em algumas situações. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sei que é um tema denso. Só o Senhor mesmo que pode fazer algo especial para que você fique aqui, para que você venha para essa live, para que você queira voltar. Mas eu tenho certeza, né? E por que a gente começou a fazer esse assunto agora? Se eu fosse escolher, eu não escolheria ele. Se eu fosse escolher, eu escolheria falar sobre relacionamentos familiares, que talvez seja o próximo mês. Eu escolheria falar sobre o papel da mulher na sociedade. Outras coisas eu escolheria, mas esse aqui eu não escolheria. Por quê? Porque também mexe comigo, né? Assim, esse preparo para essa mês de fevereiro já está mexendo com a minha vida. Já está me colocando em contato com histórias, com momentos, questões de sofrimento pessoais. Então, a gente não quer mesmo, sabe, olhar, né? Mas, Flávia, então por que a gente vai olhar? Por que você vai insistir se você sabe que nem dá quórum isso, né? Que as pessoas não gostam. Porque é necessário. Por quê? Né? Eu coloquei essa frase aqui. Porque o sofrimento de todas as ordens, todas elas, seja físico, de uma doença que pode levar até a morte, seja emocional, né, de uma angústia. Tem pessoas, gente, que estão sofrendo muito. Você não tem dimensão de como tem gente sofrendo, né, emocionalmente. Tem gente que está pensando em tirar a própria vida, de tanto que está sofrendo. Tem gente que está em sofrimento espiritual por conta de escolhas que fez, né? E foi fazendo uma caminhada para cima do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pior do sofrimento pode ser a morte, né? O final dele. Então,
tem gente que tá nessa situação. E aí, eu escrevi essa frase aqui: o sofrimento de todas as ordens tem sido responsável por matar, roubar e destruir você. Matar, roubar e destruir o projeto de vida que Deus tem para você. Matar, roubar e destruir sua família. Matar, roubar e destruir sua paz. Tira sua paz. Sonhos têm sido assassinados por conta do sofrimento. Sonhos têm sido destruídos, roubados. O sonho de uma maternidade, o sonho de uma família, é muita coisa. O que acontece? A gente só vai pela beirada. Qual que é a beirada? A beirada é a seguinte: é o tratamento do sofrimento. Então é tipo assim, eu tô com dor de cabeça, deixa eu tomar o remédio para dor de cabeça. Mas o que gerou a dor de cabeça? Sabe? Às vezes é o que você tá comendo. Às vezes a gente não entende a origem. Então, por isso que a gente está aqui. Porque primeiro eu quero que você conheça. Oséias 4:6 diz que o meu povo tem sofrido porque falta conhecimento. Quando você entende, quando você conhece, você já está léguas na frente. Por exemplo, eu tenho um histórico com ansiedade, desde pequeno. Quando eu fui conhecendo a ansiedade, se tornou muito mais fácil para mim lidar, inclusive evitar a manifestação do adoecimento das respostas ansiosas na minha vida. Por quê? Porque eu já percebia, às vezes, uma situação que chegava, eu percebia, peraí, não dormi direito, eu já fazia relações, porque eu conhecia. Quando eu não conhecia, quando eu sentia, o que acontecia? Eu me desesperava, eu não sabia o que fazer. Então, eu tô assim, assentando aqui com você, a gente tá assentando nossa primeira live, porque eu quero te explicar por que eu estou fazendo isso aqui, né? Porque a palavra que veio ao meu coração muito forte de Deus é que nós temos sido matados, roubados e destruídos. O plano original para nós, né? Que nosso destino, a gente viu na live semana passada, é realizar coisas incríveis, edifícios, obras que foram pensadas antes da fundação do mundo para as nossas vidas. E isso tem sido comprometido por conta do sofrimento. Porque o sofrimento chega, a gente fica muito tempo nele, a gente não sabe o que fazer, a gente fica assim, rodando. Então, a primeira coisa que eu quero é que você conheça. Segunda, que você aprenda a lidar. Né? Que mais ou menos eu já falei um pouquinho sobre isso. Essas 4 semanas vai ser para você aprender a lidar. Semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso. Hoje eu só vou trazer alguns fundamentos. Eu quero assentar o seu entendimento. Eu quero que você entenda. Algumas chaves, elas vão cair para você, tá bom? Aqui. E por último, que você possa contribuir. Porque uma vez que você conhece, que você aprende a lidar, você começa a ser uma ponte, você começa a ser uma auxiliadora, um auxiliador, alguém que vai contribuir com outros. Então, quando o sofrimento bater na porta de alguém, você que já conheceu, já aprendeu a lidar, vai poder ser um instrumento para aliviar o sofrimento de outras pessoas, para ajudar essas pessoas a frutificarem no dia da dor, transformarem, né, que é uma das lives que a gente vai falar lá na frente, sobre transformarem o sofrimento em algo útil, ok? Flávia, mas tá, você tá falando isso e me fala mais um pouquinho aqui o fundamento. Qual que é o objetivo dessa série de lives, né? O objetivo dessa série de lives é que a gente saiba tudo, a gente vai fazer um estudo? Não, absolutamente, tá? Inclusive, eu não vou entrar em questões espirituais, nem filosóficas, tá? Não vou entrar, por exemplo, em estudo da dor em outras religiões, porque a gente sabe que a dor é punição, né? Em outras religiões, a dor é evolução. Então, não vou entrar no budismo, no kardecismo, no islamismo. A gente vai falar pela via cristã, da nossa cosmovisão cristã. E eu não vou entrar em questões espirituais. Por exemplo, Flávia, se o demônio fizer, não vou falar sobre isso primeiro, que eu não tenho autoridade e também não acho que seja útil aqui, né, nesse momento. O meu foco principal é o emocional, é a estrutura da sua alma. A gente está no ano da restauração interior e a minha questão principal é te ajudar a lidar emocionalmente com essa realidade que é o sofrimento na vida humana. Tá bom? Então,
é a primeira coisa que eu quero assentar. Me ajuda aí, se o pessoal for chegando aqui, você vai compartilhando com eles essas informações, porque é comum que as pessoas façam pergunta e também eu não vou responder nada aqui, tá, gente? Aqui eu vou seguir meu roteiro. Se você tiver alguma dúvida que for pertinente ao conteúdo, você me manda lá no direct que eu vejo se eu consigo te responder. Mas aqui eu quero assentar isso com você. Então, o que eu quero alinhar com você aqui? Que nós vamos falar hoje sobre a origem do sofrimento, aqui na Cosmovisão Cristã. E quem é que faz isso para nós? Quem nos dá essa informação? É a Bíblia, tá? A gente vai começar pela Bíblia. Eu quero contar algumas experiências para vocês e ainda mais eu quero dizer duas coisas que enquanto eu me preparava eu me lembrei. Há muitos anos atrás, tá aí comigo, gente? Você tá aí comigo? Fica firme, tá? Hoje eu vou precisar de guerreiros, tá bom? Pessoas guerreiras, tá? O pessoal tá sugerindo aqui para eu tirar os comentários. Vou fazer uma experiência, porque para mim também é importante, que eu também vou vendo um pouco o fluir. Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue caminhar um pouco mais. Tenta focar aqui em mim, senão eu tiro, tá? Vou seguir sua sugestão, se não der certo. O que eu quero que você seja guerreira. Guerreira em que sentido, Flávia? Fica firme, tá? Em que sentido? Para pegar a porção que é sua nessa manhã. Fica firminha aí. Porque vai vir uma porção que é sua. Tem uma chave naquilo que vai vir, que é sua. Então eu preciso que você fique firme. Por quê? Alguém vai te chamar, alguém vai tentar distrair você, né? O seu próprio cérebro, porque o assunto, ele é um assunto mais denso, faz o quê? Ele, sabe, ele tem às vezes o poder de mexer tanto com você que seu cérebro boicota. Então fica firme, atenta até chegar aquilo que é pra você. E quando chegar aquilo que é pra você, você pode colocar pra mim aí uma chavezinha, ou chegou, tá? Pra eu saber que tá chegando pra você aquilo que é pra você. Eu quero falar duas coisas antes da gente ler aqui o texto de Gênesis pra começar. E eu quero me lembrar de uma experiência que eu tive quando eu estava muitos anos atrás fazendo o curso de terapia familiar sistêmica. E eu tive uma professora que se chama Wanda Andrioli, ela é uma italiana, e ela dava história da família. E o que essa professora falou? Ela chegou e disse o seguinte: educar é ensinar uma criança a sofrer sem se autodestruir. Isso, gente, ela falou há muito tempo atrás, mais de uma década. Naquela época, a gente não ouvia falar muito sobre automutilação, né? Sobre pessoas se ferir. Mas foi um impacto. Sabe quando cai uma chave assim pra você e fala, gente, como assim? Como é que é isso? Eu educar e ensinar uma criança a sofrer, a passar pela frustração, pela decepção, pelo dia mal, pela dor, sem se machucar. Que história é essa, né? Tanto que no meu livro eu escrevi uma nova frase. Eu escrevi a seguinte frase, que é assim: ensinar a sofrer é tão importante quanto ensinar a ser feliz. Então nós estamos numa sociedade, nunca foi tão fundamental a gente ensinar a ser feliz e ensinar a sofrer. É tão fundamental quanto ensinar a ser feliz é você ensinar uma pessoa a sofrer, a passar pelo sofrimento, a saber o que fazer quando ele chega, a não se permitir muitas vezes, porque a gente vai falar sobre isso aqui, é um dos pontos da nossa live de hoje. O sofrimento chega e a sua cabeça fica tentando entender ele. Buscar culpados, aquela coisa toda, aquela confusão, faz um embaralhamento. Então nós somos uma geração que precisamos aprender. E por que eu, Flávia, estou ensinando e estou aprendendo junto com você para um monte de adulto? Porque a nossa geração não aprendeu. A nossa geração entendeu que a origem do sofrimento era o pecado, a gente orava o sofrimento ia embora. E vida, crente bom é crente, pessoa cristã boa, né? Se você é um cristão católico ou você, qualquer que seja a sua religião, a pessoa boa é a pessoa que não tem sofrimento. Se ela tem sofrimento é que tem alguma coisa errada na vida dela. Não é assim? Quantas vezes a gente acreditou nisso? Chega o sofrimento, o que eu fiz? Meu Deus, onde foi que eu pequei? Assim. E aí, gente, aqui começa uma saga muito importante, porque eu tive uma experiência muito forte. Eu tive há muitos anos atrás também, cerca de mais de uma década,
Eu era psicóloga de consultório, eu trabalhei por 15 anos no consultório. E um dia eu estava atendendo no meu consultório, no shopping aqui Praia da Costa, uma pessoa preciosíssima, que eu tenho inclusive relacionamento até hoje. Fica aí comigo, fica firme, tá? Tá firme? Diz pra mim se você tá firme. Eu estava atendendo essa pessoa, uma consulta normal. Quem era essa pessoa? Ela era neta de missionários, filha de pastores, pastora, alguma coisa nessa linha aí. Servia, uma pessoa formada, uma pessoa que servia, uma bênção, né? É aquela pessoa que você fala assim, gente, essa mulher é uma bênção, né? Aquele tipo de gente que você fala que é uma bênção. Uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Criada no evangelho, papapá. E um dia ela chega no meu consultório para uma consulta ordinária, né, assim, comum. E aí ela começa a me relatar que ela já estava com tudo pronto. Ela já tinha tudo planejado para tirar a vida dela. E aí ela foi falando. Gente, eu vou te confessar, eu já peguei de tudo no consultório, nos aconselhamentos. São muitos anos acompanhando pessoas, né? Porque tem muita gente que não gosta de sofrimento. Tem que ter gente que gosta de lidar com isso. Tem que ter gente que tem tolerância para lidar com isso, porque precisa, ok? E aí, eu lembro que foi tão chocante para mim, eu acho que o meu cérebro fez esse cálculo assim, gente, mas se essa mulher, que é neta de missionário, filha de pastor, pastora, uma bênção a mulher, ela tá falando em tirar a vida, o quê? Peraí, eu só fiz isso aqui com o meu corpo, ó. Eu fiz assim, e depois eu voltei naquele atendimento e falei, Senhor, como é que eu faço isso aqui agora? Por quê? Eu entrei num colapso pessoal de olhar para toda aquela história e por quê? Porque dentro de mim tinha muita dificuldade de lidar com o sofrimento. Eu não entendia direito ele. Realmente, eu acho que no fundo, eu pensava isso, que uma vez que a pessoa, sei lá, tinha Deus, ou talvez seja o seu pensamento, faz tudo certo, né? A indignação de muitos, Senhor, eu oro para que haja cura. Cura no coração de pessoas que lidam com uma tragédia na vida familiar, na vida pessoal, e até hoje culpam Deus. Até hoje carregam o peso disso. Tudo que a gente está fazendo aqui é para que haja cura nos corações, porque você está carregando um peso não só desnecessário, mas como inútil, porque não vai levar você a lugar nenhum. Quantas vezes, né? As pessoas me chamam e falam, mas Flávia, explica isso, como é que eu vou explicar para a pessoa que a vida dela foi uma tragédia atrás? Onde estava Deus nessa hora? Não é assim? Pois bem, eu estava lá e naquele momento eu só fui recebendo algumas instruções. A instrução básica que eu recebi era de dar a ela algumas direções de vida. Então eu fiz uma acolhida, né? Assim, fiquei monitorando ela assim bem de perto, né? Junto à família, assim, com sigilo, com cuidado para não expor a situação. Mas fiquei mandando mensagem. Na época ainda era Messenger, né? Era mensagem do telefone, não tinha WhatsApp na época. Fiquei mandando mensagem e naquela madrugada, eu abri esse texto, não consegui dormir. Fui acordada mesmo e vim pra minha sala, né? Já era essa sala aqui, tava na posição contrária que eu tô aqui. E eu abri as escrituras aqui na origem da humanidade. Gênesis capítulo 2. E eu comecei a ler esse texto que eu vou ler com vocês. Esse aqui eu vou ler, tá? Vocês fiquem firmes aí, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu. O que eu vou ler hoje, eu vou usar na live de hoje e vou usar na live da semana que vem. Que eu vou falar sobre liberação da dor. Mas eu sinto que é necessário eu falar um pouquinho aqui pra vocês, tá? Então aqui no capítulo 2 eu vou explanar e depois eu vou ler alguns versículos. Aqui no capítulo 2 vai falar da origem da humanidade, né? Que é a origem dos céus e da terra, no tempo que foram criados, quando Deus fez a terra e os céus, né? E ainda não tinha brotado nenhum arbusto. Então o Senhor formou o homem, versículo 7 do capítulo 2, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus
Fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para comer. E no meio do jardim estava a árvore da vida. E também ali no meio do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio, versículo 10 do capítulo 2, que jorrava para o jardim e depois ele se dividia em 4. E aí vai falando o nome dos rios. Versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar, para cultivar. Deus deu ao homem a ordem. Versículo 16, presta atenção aqui. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, papapá. E daí ele fez a mulher. E aí, versículo 3. Aí agora eu quero ler com você. Fica firme comigo aí, hein? Porque Deus tem algo para desatar. E isso aqui é algo que foi para mim naquela madrugada poderoso. Virou uma chave que começou a destravar um monte de coisa, a me fazer entender, a me dar autoridade nessa área que hoje Deus quer restaurar a autoridade na sua vida, amém? Diz assim o relato da queda. Ora, capítulo 3 de Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Ou seja, se Adão e Eva quisessem comer o fruto da árvore da vida, gente, eles podiam comer tudo, inclusive a árvore da vida. Eles só não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Então a mulher sabia, ela repetiu, certamente vocês morrerão, tá bom? Disse a serpente, ela faz uma distorção, a mulher, certamente vocês não morrerão, mentirosa. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Fica firme aí. Vai ordenando sua mente assim, fica firme, mente, para você entender o que Deus quer te liberar nessa manhã. Agora eu faço uma pergunta quando eu leio o versículo 5. Quem disse que eu queria conhecer o bem e o mal? Eu já conheci o bem. Eu já vivia na originalidade do projeto de Deus, no estado de plenitude. Eu não queria acessar o mal, eu não queria conhecer o mal. Eu não queria. Mas, continua aqui versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Versículo 7. Naquele momento, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, versículo 8 de Gênesis 3, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Claro que Deus sabia, né, gente? Ele perguntou para que o próprio homem e a mulher pudessem entender onde eles estavam. E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Versículo 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Ela respondeu, a serpente me enganou. Começou a confusão ali no Éden, né? E eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você. E aí Deus libera uma palavra, né, de final assim para ela, a condição dela vai rastejar. Versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, né? Esse é o cenário de Jesus cumprindo o que ele vem depois na cruz e faz. E a mulher declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez,
Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com seu suor você comerá o pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Né? Então aqui é o prenúncio da morte física. Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe da humanidade. O Senhor Deus fez roupa para ele de pele. Com elas vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus, versículo 22, disse: agora o homem se tornou como um de nós. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Gente, o negócio aqui é outro patamar. Presta atenção. Eu sei que a gente vai olhar para o pecado, para a desobediência, mas hoje eu quero olhar para outra coisa. Eu quero olhar para o nível em que o homem se colocou quando ele nasceu para ser protegido disso. Então Deus fala, o homem se tornou como um de nós. Ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Então, se ele conhece o mal, eu não posso permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre como alguém corrompido, como alguém que conhece o mal. Por isso, para proteger, Deus o manda embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, o que Deus faz? Ele coloca a leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida que Jesus, depois nós já fomos alcançados por ele vai retomar para abrir o plano eterno, né? E a restauração da nossa história a partir de Jesus. Flávia, me diz aqui, tá firme aí? Diz aí pra mim. Diz aí pra mim, você tá firme? Olha o que aconteceu comigo aquela madrugada. Eu tava aqui e pensando naquela minha paciente e pensando na explicação, meu cérebro natural querendo compreender o sofrimento dela, que ela falava inclusive de tirar a vida dela, né? O que a gente pode pensar? Para mim, eu vou compartilhar a minha experiência naquela madrugada. O que aconteceu comigo? Deus falou claramente para mim, Flávia, entenda o sofrimento. Você precisa entender o sofrimento. Porque para você, inclusive, ajudar as pessoas a lidarem com o sofrimento, ou a lidar com o seu próprio sofrimento, você precisa entender ele. Como é que ele entrou? Né? Como é que as coisas aconteceram? Então, primeira coisa que eu vou fazer de trás para frente para você aqui, te dizer, poxa, Flávia, mas por que Deus precisou punir o homem? Eu quero que você entenda uma coisa, é mais do que precisar punir. Deus, ele é justo e essa é a natureza de Deus, Deus não muda. Então, se o homem desobedece, o salário, não tem jeito, gente. Se eu matar alguém, eu preciso pagar a conta disso. Você está entendendo? Naturalmente, aqui na Terra, essa dimensão, existe uma regra. Então, Deus não podia simplesmente fazer como muitos de nós pais fazemos, né? O filho apronta e você vira as costas e não vê que você está criando um monstro. Deus precisava usar uma disciplina corretiva, porque ele é justo. E Deus deu tudo, e Deus orientou, Deus explicou, e o homem fez uma escolha. Essa escolha teve consequências e Deus precisou agir de acordo com essa consequência. Mas a atitude de Deus não é uma atitude de punição, é uma atitude de realinhamento. Por quê? Porque tudo que Deus fez ali, nesse fechamento do capítulo 3, foi proteção, né? Ele tirou o homem, ele disse para o homem, deu vestes para ele não ficar nu, e disse para o homem, ó, agora fica fora daqui, protegeu a árvore da vida para quê? Para que naquela condição de pecado, o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente na condição de pecado. Mas aí, isso é um assunto para outra hora. O que eu quero falar mesmo com vocês, e que foi o que aconteceu comigo naquela madrugada, foi esse entendimento da descoberta do mal. Tô até suando aqui, ó. Ai, meu Deus, você tá firme aí? Tô até suando aqui. Por quê? Porque muitas vezes você vai ficar buscando da onde que veio, por que aconteceu. Às vezes você vai achar
uma atitude errada mesmo, um pecado, mas às vezes você não vai achar nada. E aí a origem foi o quê? O mal foi descoberto. E aí eu quero te partilhar como que apareceu para mim. Eu já tinha lido Gênesis várias vezes, gente. Mas naquela madrugada o Espírito Santo falou comigo sobre o sofrimento, porque eu precisava entender o que fazer para lidar com o sofrimento das pessoas. Eu precisava de uma revelação meu próprio, dos outros, daquela minha paciente. E o que Deus falou comigo, Flávia? A cena é a seguinte: eu tinha vivido já uma dimensão onde o mal havia se rebelado. Onde que existiu o mal? Na criação anterior à Terra. Nós vivemos hoje numa dimensão, a gente tem corpo de carne, a gente tem cérebro humano, a gente vive dias contados, não é assim? A gente tem corpo de carne, a gente não tem corpo que fica voando, igual anjo, querubim. A gente é terreno, a gente foi criado para a Terra. Só que antes da Terra, Gênesis 1, e Deus criou, né, a Terra era sem forma e vazia. Antes dessa criação já havia existido uma outra criação. Existiam reinos espirituais, né? Existiam seres celestiais, serubins, querafins. E um desses anjos, queridíssimo de Deus, chamado Lúcifer, o anjo de luz, ele havia se rebelado. Qual foi a rebelião que ele fez? Ele quis ser igual a Deus. Não estava suficiente para ele ser o preferido de Deus, né? O líder de toda a adoração dos céus. Então, o que aconteceu com Lúcifer? Ele peca, o orgulho toma o coração dele, ele entra em discordância, ele rompe com Deus e ele é liberado. Com metade dos anjos que o seguem, né? Na verdade, acho que é a terça parte dos anjos que o seguem. Vou buscar essa informação direitinho. Os teólogos me ajudem aí na contagem dos anjos que se rebelaram. E o mal apareceu ali. O mal, a corrupção, né? Apareceu ali. Bom, quando Deus cria, isso tudo aconteceu naquela madrugada na minha cabeça, tá, gente? Quando Deus cria a terra, Deus, que é a verdade, ele é a própria verdade. Ele não podia simplesmente deixar o mal fora da cena. O que ele faz? Ele deixa o mal ali junto com uma árvore, né? Isso é simbólico, metafórico, né? Terça parte. Obrigada, Natália. Ele deixa lá. Tinha um monte de árvore. Tinha uma árvore que era, se você comia dela, você vivia. Ai, Deus, eu quero essa árvore de novo aqui. Traz essa árvore pra cá. Árvore da vida, né? Você comia daquele fruto, você eternizava. Mas tinha uma árvore que era um fruto que liberava, que descobria. Então eu gosto muito de usar essa expressão. Imagina que o mal existia porque Deus é verdadeiro, ele não podia esconder o mal. O mal estava lá, mas o mal estava coberto. Coberto, aqui está o mal, ó, o mal é o lápis. O mal e o bem, juntos, o conhecimento do mal e o bem. E Deus cobriu o quê? Na obediência. Ele disse o seguinte, ó, não come dela. Por quê? Foi claro, não teve omissão de informação nenhuma. No dia que você comer, você vai fazer o quê? Você vai descobrir o mal. Eu não quero que você descubra o mal. Deixa o mal lá, ele existe. Eu não quero que você descubra. Ele, que libere ele, deixa ele lá. Ele existe, eu não posso omitir que ele existe, porque a gente quer que Deus omita, né? Eu não quero que aconteça comigo, eu também não. E nossa mente terrena em funcionamento, ela é protetiva, ela é preservadora. Mas estava coberto, havia uma proteção. Era só a gente não mexer. Era só a gente não quebrar. Estava claro. No dia que você comer, você vai ser conhecedor. Eu não quero conhecer, gente, o mal. Mas, Flávio, aconteceu, né? Quando você chegar lá na eternidade, você conversa com Eva e com Adão e resolve com eles. E o mal aconteceu. Bom, aí a gente entra na nossa questão agora, tá? O que eu queria pedir para vocês? Tenta pegar o que é para você. Eu sei que a gente tem várias informações sobre isso, né? Mas tenta pegar, o cérebro vai ficar tentando fazer conexão com tudo que você já aprendeu. Tenta pegar o fresco do agora, tá? O do hoje. Qual é a revelação? Como naquela madrugada ficou claro para mim que o mal foi coberto. Ele estava coberto.
Ele estava personificado ali numa árvore e Deus tinha dado uma direção para que a gente não tivesse acesso. A gente não precisava ter acesso. A gente não precisava experimentar. Mas o fato da gente descobrir, né, de Eva ter comido, ela liberou. E aí, originalmente, e aqui que eu quero começar a falar sobre a origem do sofrimento para você, tá? Originalmente, o que aconteceu? Nós começamos a experimentar o resultado desse mal, que é o quê? O sofrimento. O mal, ele vai ser liberado e aí o mal vai corromper. Ele desorganiza mesmo, né? A nossa história, eu vou falar bastante sobre isso aqui. E aí, com isso, a dor vem. Semana que vem a gente vai falar sobre a dor. Hoje a gente não vai ficar nela, não. Mas o que acontece ali? Presta atenção, diz pra mim se você tá firme aí. Eu coloquei aqui, tá? A desregulação que veio desse momento, né? Essa liberação do mal que faz a gente desejar coisas ruins. E o salário disso, que é morte, que é adoecimento, que corrompe a nossa estrutura, ela foi liberada ali. Ali foi liberado. Nós estamos falando de um ponto de vista da cosmovisão cristã, tá, gente? Embora, assim, todas as religiões, elas vão dizer isso, que o ser humano é ruim. Se não é ruim, ele foi corrompido, né? Então, essa questão da maldade, ela é a origem do sofrimento, porque o mal, ele vai produzindo atitudes que vão gerando. Só que não é só uma questão consciente, é isso que você precisa entender a partir de hoje, tá? Não é só uma questão, então eu escolho não ser má. Originalmente a gente foi marcado por esse DNA, que Jesus ele veio para restaurar. Mas no plano terreno, a gente tem uma desregulação original. E aí eu quero dizer para você, em todas as esferas, na esfera terrena, na esfera emocional, na esfera espiritual, nós fomos contaminados pelo mal. Ai, Flávia, eu preciso ficar com medo? Não, você já nasceu assim. Você já nasceu nessa condição. Originalmente, a gente foi corrompido, a gente foi desregulado, a gente foi alterado. Eu escrevi isso aqui, ó. O nosso DNA foi afetado, as nossas células, os nossos órgãos, os nossos sistemas internos, toda a química dentro de nós, nossas ações, nossas reações, nossos pensamentos. Então, não existe, originalmente, na vida terrena, uma pessoa que nasce perfeita. Por quê? Porque perfeição fala da situação anterior à queda, né? Ela fala de uma situação que Platão vai falar, que está lá no mundo das ideias, né? No mundo do Éden cristão. Então, aqui na Terra, a gente já nasce com desregulação, ok? Presta atenção nisso, gente. Diz aí pra mim se tá fazendo sentido isso pra vocês. Isso, pra mim, foi muito importante compreender. Compreender que eu não fui criada para isso. Era para eu não conhecer isso, mas uma vez que entrou, se tornou parte da nossa história. Então, da nossa natureza terrena. Por mais que eu me esforce para produzir santidade, né? Ela é insuficiente, por isso que precisava de Jesus vir e fazer tudo o que fez e continua fazendo. Por quê? Porque naturalmente a origem terrena, tá, gente? Quando eu falo origem aqui, eu não tô falando origem espiritual, tô falando origem terrena. A origem terrena, ela já veio corrompida, ela já veio marcada. Por isso que eu me preparando, eu escrevi essa frase. Por isso que nós clamamos pela restauração. Quem lembra dessa frase? Devolvam o plano anterior, o plano original. O plano que foi conhecido, o plano que foi predestinado. Por quê? Porque originalmente o sofrimento está na Terra. Entendeu isso? Isso aqui é muito importante que você entenda. Originalmente, na Terra, nasceu aqui, carne e osso. O sofrimento ele é real, a desregulação é real. Flávia, por que meu filho nasceu doente? Talvez geneticamente a sua família possa ter tido hábitos alimentares ruins. Pode ser.
Mas isso não é a explicação original. A explicação original é porque quando o mal foi descoberto, a consequência do mal, ela veio. A desregulação, ela veio. Todo esse movimento começou a acontecer. E afeta todas as esferas da nossa vida. Ok? Então, às vezes, a gente vai ter uma explicação. Ah, mas a pessoa me traiu. Foi um pecado dela. Ela escolheu. Mas, originalmente, ela veio marcada por isso. Entendam? A gente precisa entender. E isso é muito importante a gente entender. O próprio Jesus, em João 16:33, disse assim, ó. Eu disse essas coisas, eu até copiei aqui na versão que eu queria. Para que em mim vocês tenham paz. Porque neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Ele já aponta para a cruz. Eu venci o mundo. Mas é real que você vai ter aflição. Flávia, e o que isso muda? Pare de se surpreender com a aflição. Por isso que a gente está fazendo esse movimento no mês de fevereiro. Pare de se surpreender. Entendo o que eu tô falando. Calma, paciência comigo aqui também. Mas assim, pare de achar que não vai acontecer. Pode acontecer, gente. Eu quero que aconteça, não. Eu vou fazer mais atitudes desreguladas e forçar o pecado? Não, por isso que eu tenho leis que me regem. Um jeito de viver, sono para dormir, comida certa para comer, relacionamento, perdoar, amar, cuidar. Eu preciso entender como que funciona tudo para eu poder me alinhar. Para eu não contribuir para aquilo que já é naturalmente desregulado. Então, se você pegar qualquer corpo humano, por melhor que seja, ele pode ter sido feito em laboratório. O DNA dele, as células dele vão ter algum tipo de desregulação, porque isso é terreno. Isso faz parte dessa frase aqui que Jesus falou. Ok? Que bom que tá chegando a chave aí para vocês. Começa a cair chave para você, tá? Então, o nosso DNA foi afetado. Deixa eu ver, eu tenho 8 minutos. Ai, Jesus, me salva. E aí, a desregulação é original. Eu quando acabar a live, eu vou colocar nos stories e vou colocar no Telegram duas coisas. Um conteúdo que eu tenho, que eu fiz na pandemia sobre o sofrimento, que nesse conteúdo é uma palavra que eu fiz num congresso de família. Eu dou passos para você lidar com o sofrimento, tá? E vou colocar também um post que eu fiz mês passado, que eu falo da origem do sofrimento também, que eu acho legal para você ter, para você compartilhar, para você ouvir, para você se aprofundar. Não preocupa, a gente vai caminhar 4 semanas, a gente vai para fundo. Semana que vem a gente vai falar sobre como lidar com a dor, mas hoje eu quero te dar um fundamento, eu quero assentar seu entendimento nisso aqui, tá? Então, Flávia, o que acontece com a desregulação original? Vou te dizer aqui o que eu disse no post. Acidentes da vida, fatalidade, tem coisa, gente. Ah, por que meu filho caiu afogado naquele dia e morreu? Gente, alguém pode não ter visto, faltou responsabilidade? Pode, mas tem menino que morre do nada. Então, assim, entende? O que é um acidente? É aquilo que eu não consigo achar culpado, eu vou chamar de fatalidade. Tudo isso está ligado à desregulação original, que a gente chama do pecado original. Na verdade, o sofrimento é a consequência do pecado original. E que não é só uma escolha de desobedecer, mas é que foi uma coisa que, no nosso caso, virou parte do nosso DNA terreno. Entende? Então, não dá para eu achar culpado toda hora. Então, primeira coisa, fatalidade, acidentes da vida. Segunda, a maldade que foi plantada. A gente nasce mal. Você me acha com cara de mal? Você me acha? Talvez você não me ache, mas às vezes eu tenho pensamentos horríveis. Às vezes eu tenho vontade de fazer fofoca, às vezes eu tenho vontade de cercear coisas que eu poderia dar. Tem muita coisa boa em mim, o bem habita em mim. Eu me tornei conhecedora do bem e do mal. Eu queria ser só do bem, como era o plano original. Mas depois da história original, eu fiquei conhecendo o mal. Então, às vezes eu desejo, entende isso para você ser liberta. Sabe? Ah, mas a pessoa, ela fez, gente, tudo bem, não tô querendo aqui tirar a responsabilidade que a gente tem. Porque eu vou desejar, né? Como aconteceu logo ali na sequência, o teu desejo será contra ti e a ti cabe dominá-lo. Foi a palavra de Deus para Caim.
Caim não dominou, matou o irmão. Mas isso acontece comigo, com você. Então, eu quero que você entenda, porque tem gente aqui que ainda tá achando que não, é uma escolha. Não, é natureza humana que a gente chama. Ela é assim. Ela tem originalmente maldade. E às vezes ela vai fazer consciente ou não. Pode ter uma psicopatia, uma doença, né, mental, aí que hoje a gente dá nome que tem que dar pra tratar, mas às vezes tá lá escondidinha e que você nem sabe. Então, assim, achar que você é merecedor porque, sabe, é original. Outra coisa, escolhas erradas. Tudo isso aqui, gente, tá dentro da desregulação original. A gente escolhe errado. A gente faz escolhas erradas e a gente paga a consequência disso. Então, o que eu quero afirmar para você? O sofrimento é terreno. Eu tenho que andar que o Instagram vai me derrubar. Ele tá chato comigo pra caramba. Eu vou andar rapidinho. O sofrimento é terreno. Guarda aí que eu vou ler isso aqui pra você. Ele está debaixo, ele é terreno. Então, isso aqui agora é a virada. É original, é original. É original, vai estar em tudo. Às vezes, né, vai ter uma razão, outra razão. Mas eu preciso entender que ele é terreno. Se ele é terreno, essa chave é pra você, tá? Que tem sofrido demais. Porque até aqui eu não sabia quem ele era, eu não sabia que ele vinha. E isso foi isso que aconteceu comigo a partir daquela madrugada. Eu morria de medo do sofrimento. Eu tinha uma história de sofrimento desde pequenininha, com coisas que eu desconhecia. Então o que eu fazia? Eu me apavorava com o sofrimento. Mas se o sofrimento é terreno, é o plano, no mundo tereis aflições. E a Bíblia disse em Gênesis 1:28 que ele me deu autoridade sobre o que é terreno. Eu te dou autoridade, não sou eu que estou inventando não, tá? Aqui ó, Gênesis 1:28. Deus abençoou e disse, seja fértil, multiplique, enche e subjugue a terra. Encha e subjugue a terra. Domine sobre o peixe do mar e do céu e sobre tudo que se move pela terra. Então, o sofrimento, ele está debaixo do decreto de Gênesis 1:28. Ele está sob o meu e o seu governo, sob a nossa autoridade. Embora em muitas circunstâncias, por conta da dor, que vamos falar semana que vem, pareça que não, nós precisamos resgatar, tô toda arrepiada, a nossa posição nessa área na nossa vida. Flávia, mas eu não consigo controlar. Você não tem que controlar nada não, mas você precisa se lembrar de que o sofrimento está debaixo do seu governo, porque o sofrimento pertence ao que é terreno. E como tudo que é terreno, ele está debaixo dos seus pés através de Cristo Jesus. Amém? Essa é a primeira poderosa revelação que eu quero te trazer sobre o sofrimento. O fato de eu saber que o sofrimento é terreno, ele veio originalmente na vida terrena, e de eu me lembrar que ele me deu autoridade sobre tudo que é terreno, ele está debaixo do meu governo. Ele pode até me matar, mas a morte que ele trouxer para mim, que seja uma morte física, eu vou ser projetada para o plano original antes da terra, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ok? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, o sofrimento precisa estar debaixo dos seus pés. Segunda, você precisa fazer o luto. Flávia, qual luto? Aceitar que a vida não é perfeita. Porque muito do que faz você sofrer é você ficar achando que uma hora vai ser perfeita. E se não for perfeita é porque você é culpado, porque o pai é culpado, que a mãe é culpado. Originalmente, nós estamos debaixo de uma desregulação. Então você precisa aceitar que não há perfeição na terra. Terceira coisa, pare de tentar e sofrer por buscar entender todo o sofrimento. Por que acontece isso? Porque o cérebro humano, ele fica buscando entender. O papel dele, ele é terreno. Ele quer entender para processar. Então, para de ficar tudo tendo que entender. Claro que você, né? Eu quero saber por quê. Mas calma, entende isso. Que é original. Então, a terceira coisa. Primeiro, a autoridade sobre o que é terreno. O sofrimento é terreno. Segundo, o luto do perfeito. Terceira coisa, a busca por entendimento para o sofrimento. E quarta coisa, cada um é um no sofrimento. Cada um é um. Então, cada um vai lidar com o sofrimento de maneira... Não se compara.
né? Tem a Angel, ela fala que o sofrimento se ampara, não se compara. Por quê? Porque cada um é um para lidar com o sofrimento, gente. Eu tenho 3 filhos, cada um é um. Né? Um vai para a escola nova, já está resolvido. O outro sensível, sente tudo, observa tudo. Cada um é um. Ok? Então, as 4 coisas, o sofrimento deve ser colocado sob o seu governo. Flávia, mas eu não vou sentir dor quando isso acontecer. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que ele não vai destruir você. Ele não vai ter o poder de te destruir. E se chegar nesse nível, o Senhor vai estar com você nesse lugar. O Senhor vai estar ali com você, guardando você nessa jornada. Mas eu preciso que você entenda, ele é terreno, o sofrimento é terreno, e por ser terreno, ele está debaixo da minha autoridade. Ele é para ser de passagem, ele não é para ser para sempre. Mas Flávio, você não conhece a história do meu filho, ele nasceu com um problema, ele sente dor todo dia. O Senhor vai dar graça, vai dar conhecimento, sabe? Você precisa confiar nisso, isso é crença. É a cosmovisão cristã que a gente está falando aqui. Segundo, o luto do perfeito. Muitos de nós sofremos mais com os dias difíceis porque a gente fica na expectativa sempre do perfeito, de ser perfeito, do marido perfeito, da vida perfeita, da vida financeira. Gente, não existe aqui na Terra. Existe muito bom. Existe bom para melhorar. Existe ruim. Mas perfeito não existe. Então você precisa fazer o luto do perfeito, aceitar que a vida é esse lugar e que vai passar na nossa história coisas que são imperfeitas. Terceira coisa importante, pare de ficar buscando entender resposta para tudo. Quando eu digo pare, eu não estou dizendo que seu cérebro vai parar, não é. Mas encontre respostas e se satisfaça, que seja a desregulação original. Que seja o pecador, mas para, não fica se engalfinhando por isso. Tem gente que sofre muito mais as situações porque fica buscando entender, por entender se tivesse feito, se tivesse... A busca do controle que é mental, é terreno, é parte da estratégia do nosso cérebro para nos deixar seguros na vida terrena. E quarto, cada um é um. Amém? E para terminar... Romanos 8, eu vou deixar de tarefa de casa para você. Você vai ler de Romanos 8, do 18 ao 31. Até o final, você vai ler até o final. O texto de Romanos 8 diz assim, que nós somos a resposta ao sofrimento através de Jesus. Não vou ter tempo para aprofundar isso aqui não. Mas eu quero que você leia Romanos 8, eu vou deixar na descrição da live. Diz assim, você vai ler até o versículo 39, tá? Do 18 ao 39, diz assim o 18: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Nós somos a esperança, os filhos de Deus, que têm o entendimento do sofrimento, que já aceitaram Jesus, ele já fez o plus do sofrimento. Né? Semana que vem a gente vai falar sobre isso, sobre a obra redentora da cruz. E você vai entender isso com mais profundidade. Mas para finalizar, eu quero que você compreenda isso. Você é a resposta ao sofrimento através de Jesus. Você é a resposta, porque o que você vai liberar vida e eternidade e salvação para todos aqueles que estão diante de você. E para fechar... Versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer, mas em Cristo eu estou dizendo que você vai passar.